Capítulo 11. Sobre principados eclesiásticos. Agora nos resta somente falar dos principados eclesiásticos, nos quais todas as dificuldades existem antes de conquistá-los, pois são adquiridos ou devido à habilidade ou devido à sorte e podem ser mantidos sem nenhuma dessas duas coisas. Isto porque são sustentados pelas ordens estabelecidas na religião, que são todo-poderosas e de tal natureza que os principados podem ser mantidos independentemente de como o príncipe vive e se comporta. Só esses príncipes possuem estados e não os defendem, têm súditos e não os governam, e os estados, mesmo sem ser guardados por soldados, não lhes serão tomados, e os súditos, apesar de não serem governados, não se importam e não têm nem a habilidade nem o desejo de se alienar dele. Somente esses principados são seguros e felizes. Mas sendo esses principados dirigidos por forças que a mente humana não compreende, não falarei mais sobre eles, mesmo porque, sendo exaltados e mantidos por Deus, seria presunçoso e temerário discutir a seu respeito. Contudo, se alguém me perguntar como a igreja obteve tanto poder temporal, sendo que antes de Alexandre, os potentados italianos, e não apenas aqueles que eram ditos potentados, mas qualquer barão e senhor, ainda que sem importância, deram pouco valor ao poder temporal, e no entanto, agora um rei da França treme diante dele, e ele pode expulsá-lo da Itália e arruinar os venezianos. Mesmo que isso pareça bem óbvio, não me parece supérfluo trazê-lo de volta até certo ponto à memória. Antes que Carlos, rei da França, invadisse a Itália, seu território estava sob o domínio do Papa, dos venezianos, do rei de Nápoles, do duque de Milão e dos florentinos. Estes potentados tinham duas importantes preocupações. Uma, que entre eles mesmos nenhum estrangeiro entrasse na Itália com tropas. A outra, que nenhum ocupasse mais território. Aqueles em torno dos quais haviam mais receio eram o Papa e os venezianos. Para conter os venezianos, a união de todos os demais era necessária, como foi para a defesa de Ferrara. E para deter o Papa, usaram os barões de Roma, que estando divididos em duas facções, Orsini e Colonna, sempre tinham pretexto para desentendimento. E estando eles com as armas em punho sob os olhos do pontífice, mantiveram o pontificado fraco e sem poder. E apesar de às vezes surgir um papa corajoso como foi Xisto, nem a sorte nem a sabedoria poderiam livrá-lo desses problemas. E a vida breve de um papa também era causa de fraqueza, pois em cada 10 anos, que é a duração média da vida de um papa, somente com dificuldade ele poderia enfraquecer uma das facções. E se, por exemplo, um papa conseguisse quase destruir os coloneses, surgiria outro papa hostil aos Orsini, que apoiaria seus oponentes e assim não teria tempo de liquidar os Orsini. Foi por essa razão que se dava pouca importância na Itália ao poder temporal do papa. Alexandre VI surgiu depois, e de todos os pontífices que existiram, foi quem mostrou como um papa com dinheiro e tropas poderia prevalecer, e através do duque Valentino e com o pretexto da invasão dos franceses, ele realizou todas as coisas que apresentei acima com relação às ações do duque. E apesar de não ser a sua intenção engrandecer a igreja, mas sim o duque, mesmo assim o que ele fez contribuiu para a grandeza da igreja, a qual, após a sua morte e a ruína do duque, se tornou herdeira de toda a sua obra. O Papa Júlio veio em seguida e encontrou a igreja forte, possuindo toda a Alemanha. Os barões de Roma, reduzidos à impotência e devido às perseguições de Alexandre e às facções desmanteladas, ele também encontrou o caminho aberto para acumular dinheiro de uma forma jamais praticada antes. Júlio não apenas seguiu tais práticas, mas as aperfeiçoou e pretendia conquistar Bolonha, arruinar os venezianos e expulsar os franceses da Itália. Todos esses empreendimentos foram um sucesso com ele, e ele,
ainda fez tudo para engrandecer a Igreja, e não para fortalecer algum cidadão em especial. Ele também manteve as facções Orsini e a Colonna nas mesmas condições em que as encontrou, e apesar de ter dentre eles alguns com vontade de causar distúrbios, mesmo assim manteve duas coisas firmes. Primeiro, a grandeza da Igreja, com a qual ele os aterrorizava. Segundo, não lhes permitindo ter os próprios cardeais, os quais eram os causadores dos tumultos entre eles. Pois a partir do momento em que essas facções têm seus próprios cardeais, eles não ficam quietos por muito tempo, porque os cardeais sustentam as facções dentro e fora de Roma. Os barões são compelidos a apoiá-los, e assim, da ambição dos prelados, nascem as discórdias e os tumultos entre os barões. Por essas razões, Sua Santidade, o Papa Leão, encontrou o pontificado bastante forte, e é de esperar que, se outros o fizeram grande pelas armas, ele o fará ainda maior e mais venerado através da sua bondade e das outras infinitas virtudes.